Olá, gente. Eu vou começar o estudo de hoje de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês aqui um experimentozinho que eu tenho aqui em casa, um experimento de física que eu uso em algumas aulas. Eu vou mostrar como que ele funciona aqui. Eu tenho alguns chumbinhos de pescaria aqui presos nesses barbantes. São pêndulos, vários pêndulos, e eu vou colocar eles para movimentar e vocês vão ver que eles se movimentam cada um na sua posição, fazendo a sua tarefa, né, para que ele foi construído para isso, para cada um funcionar do seu jeito e cada um vai fazer a sua função, vai fazer o seu papel, olha só. Dá para ver aí bem o movimento, né? Um movimento bonito, um movimento harmônico, muito bonito, e eles estão fazendo a sua tarefa bonitinho. Cada um fazendo o seu papel. Só que se eu fizer desordenar o movimento de um deles, desse aqui, ó, eu desordeno o movimento de um deles e o sistema deixa de ser belo, ele deixa de funcionar de maneira harmônica. E é sobre isso, sobre fazer parte de um corpo e realizar a sua função, realizar o seu papel, é o que eu queria falar rapidamente com vocês hoje. Olha só, ficou tudo bagunçado aqui agora. É sobre isso que eu queria falar com vocês e eu vou ler alguns versículos aqui na Bíblia. Em Efésios 4, versículo 11 até o versículo 16, fala assim, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, mas nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realizando a sua função. Igual no experimentozinho que eu mostrei para vocês aqui, cada movimento, cada pêndulo realiza a sua função. Só que se um deles deixa de realizar a sua função, começa a fazer de forma errada, todo o sistema, todo o corpo, ele vai sofrer com isso. O capítulo no livro que eu estou lendo agora, o livro é Instrumentos nas Mãos do Redentor, e o capítulo que eu estou lendo agora chama Nas Mãos do Redentor. E teve esse texto aí que eu acabei de ler como base para esse capítulo. E eu queria pensar com os irmãos o seguinte, vai ser rapidamente uma reflexão aqui. Todos nós somos diferentes, não somos? Cada um de nós recebeu dons, cada um de nós foi chamado e colocado para fazer um trabalho específico no reino de Deus. Nós temos histórias diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos habilidades diferentes e níveis de maturidade diferentes. Deus sabe disso e Ele mesmo foi quem planejou dessa forma, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que eu preciso entender uma coisa e aprender também. Entender, aprender e começar a colocar em prática, é que eu preciso começar a me colocar nas mãos do Redentor, Ele que é o instrumentista, e eu como instrumento, eu preciso me colocar nas mãos dele para fazer parte da obra de redenção que Ele está fazendo. Eu quero fazer parte dessa obra e eu quero ser usado por Deus nisso, então eu preciso aprender a me colocar nas mãos dele, para ele manusear esse instrumento de forma eficaz. Eu preciso me colocar à disposição. Eu acredito que Deus não nos chamou para sermos apenas objetos do amor dele. Quando eu falo objetos do amor, estou falando alvos, né? Receber o amor de Deus. Ele nos chamou para isso, mas não apenas para isso. Ele nos chamou também para sermos instrumentos, agirmos nesse amor, com esse amor na vida de outras pessoas. Tá certo? Ele nos chamou para ser
alvos do amor, mas também instrumentos do amor dele. E cumprir isso é cumprir o ministério, ou a obra, ou o cargo, ou a função, seja lá como você quiser chamar, eu vou chamar aqui de ministério. Cumprir isso é cumprir o ministério que ele confiou a nós. Né? Ser instrumento na mão do Criador é cumprir o ministério que ele confiou para cada um de nós. Aí quando eu falo de ministério, a gente pode entender de duas formas, né? Existem os ministérios que eu vou chamar aqui de ministérios públicos, ministério de pastor, o ministério do professor de EBD, o ministério de líderes, de jovens, líderes de oração, ministros de louvor. Esses são os ministérios que eu vou chamar de ministérios públicos. Só que tem também o tipo de ministério que eu vou dar o nome de ministério pessoal. E eu vou falar de ministério pessoal quando eu estou dizendo daquele ministério que surge através de relacionamentos pessoais. Eu tenho os relacionamentos pessoais e eu vou realizar um ministério, eu vou cumprir um ministério dentro desse relacionamento, então eu vou chamar isso aqui de ministério pessoal, tá bom? Um ministério pessoal nada mais é do que Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Pare e pensa comigo, quantas vezes na sua vida você já esteve em situações em que alguém precisou da sua ajuda, precisou de uma mãozinha sua, precisou da sua força. Algumas situações aqui, uma pessoa que está passando por problemas de relacionamento com o filho, ou relacionamento com a esposa, com o marido, relacionamento com os colegas de trabalho, uma pessoa que pode estar passando por problemas relacionados à sexualidade, sei lá, pornografia, vícios sexuais, identidade, talvez alguém esteja passando por esse problema e veio e falou para você, uma pessoa que esteja com vícios em drogas, vícios em jogos, vícios em bebida, sei lá. Alguém passou por um problema, chegou a você isso, e claramente essa pessoa que está passando por esse problema precisa de ajuda. E você está vendo que precisa de ajuda. Estes casos que eu estou falando são alguns casos graves e você pode me falar, Nino, mas isso aí é muito sério, como que eu vou ajudar? Eu estou falando nesses casos graves, mas existem casos mais simples também que você pode pensar, e você já deve ter vivido situações em que alguém precisou de você. Enfim, não vou ficar falando quais casos não, você sabe. De alguém que precisa da sua ajuda, que chegou até você. Alguns casos são mais graves, outros são mais simples. Mas de qualquer forma, eu consigo pensar em 3 maneiras de reagir a essas situações. Uma das maneiras é de virar as costas e deixar para lá, porque esse problema não é meu. Quando você fala assim, eu vou orar por você, e às vezes nem ora, e ainda fica pensando assim, tomara que esqueçam de mim nesse problema, porque eu não quero me envolver com isso não. Essa é uma das maneiras de reagir, virar as costas, deixar para lá, porque esse problema não é seu. Uma outra forma de agir quando esses problemas chegam até você é ser um canal, levar essa pessoa até alguém que possa ajudá-la. Essa é uma das outras maneiras de agir, e isso é o que mais acontece, é o mais comum, pelo menos do que eu já vi e já vivi até hoje. E às vezes isso também é necessário, levar uma pessoa que precisa de ajuda, alguém que de fato tem a carga de conhecimento que possa ajudar. Só que existe um terceiro tipo, ser um instrumento. Ser um instrumento para agir sobre a vida daquela pessoa. Pode ser que Deus queira a mim atuando naquela vida. Só que para isso a gente precisa estar preparado. Quando eu falo preparado, eu estou querendo dizer o seguinte. Quando alguém chega para mim e fala assim, Nino, você aceita um convite para pregar ou para dar uma aula, para fazer uma palestra? Quando vem esse convite até mim, eu penso, eu vou precisar de preparação, eu vou precisar gastar um tempo para não falar besteira. Eu preciso me preparar para não sair falando qualquer coisa que eu pense que e na verdade estou falando coisa errada. A gente faz isso. Quando você é convidado para falar em público, você se prepara para isso. Ou talvez você até fale assim, não, eu não vou falar, eu não posso fazer isso porque eu não estou preparado. Só que quando eu estou falando de ministério pessoal,
estou falando de relacionamento, você com outra pessoa agindo sobre a vida dela, e alguém chega para você e conta um problema, você sem pensar duas vezes já pega e vem e fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem nem pensar duas vezes. Você dá a resposta na hora, né? Sem nem saber se aquilo ali é de fato o que aquela pessoa precisava ouvir. Às vezes sem nem ter escutado de verdade o problema dela, você já vai e responde achando que você tem a resposta para ela. A gente é desse jeito, né? Quando eu vou falar em público, eu vou falar para mais pessoas, eu me preparo, eu leio, eu vou atrás, mas quando eu vou falar com uma pessoa que de fato está precisando de mim, eu sei qual que é o problema dela, eu saio falando qualquer coisa. E não deveria ser assim. Mas nós precisamos estar preparados. Só que às vezes nós nos esquecemos, eu me esqueço, que Deus usa as interações pessoais para aplicar o seu poder e o poder transformador da palavra no coração das pessoas. Para encerrar, eu queria ler um trecho aqui do livro, e ele fala assim, qual que é a esperança aqui? É a esperança do reino. O rei veio e enviou seus filhos uns para os outros com a sua palavra que transforma vidas. Pessoas perdidas encontram o caminho. Pessoas paralisadas pelo desânimo andam com esperança. Pessoas desprezadas vivem em comunidades à medida que relacionamentos quebrados são restaurados. Mentes confusas pensam de maneira verdadeira, pura e certa. E quem vivia pelo seu próprio poder agora descansa em Deus. A água da chuva de Deus molha as raízes do coração e a vida da pessoa brota produzindo novos frutos. Esse é o método de Deus, a esperança e a obra do seu reino. Eu espero que Deus continue te abençoando, a sua família, cuide de você nesses dias que são difíceis e que a gente possa aprender a ser bênção, ser instrumento e estar preparados para ser usados por Deus, né? Para abençoar, para cuidar de quem nós amamos. Bom, meu irmão, fique com Deus, Deus te abençoe muito, cuidando de você e da sua casa o tempo todo. Um grande abraço.